Existe uma saudade, que não tem nome, que não tem rosto, que não tem memória. É um vazio que habita o fundo da alma, um eco de uma voz que nunca foi ouvida, o fantasma de um toque que nunca foi sentido. Era assim que ele vivia, carregando no peito a sombra de um amor que não lembrava de ter vivido. Até que um dia, em um lugar comum, em um momento qualquer, o destino decidiu que era hora de parar de brincar de esconder. E seus olhos encontraram os dela. E naquele único segundo, uma vida inteira, um amor inteiro, uma história inteira, explodiu dentro dele. Sem uma palavra. Sem um aviso. Esta é a história de um reencontro que foi escrito não pelo acaso, mas pelas mãos do destino. Eduardo era, à primeira vista, um homem comum. Sua vida era um retrato da normalidade, o despertador tocando sempre às 7h15, a correria para pegar o metrô, a xícara de café tomada em frente ao computador, ainda tentando acordar de verdade. Ele tinha um bom emprego, amigos para horas felizes esporádicas, um apartamento funcional e organizado. Tudo, aparentemente, no lugar. Mas era nos intervalos dessa rotina que o verdadeiro Eduardo surgia. Era no silêncio que vinha após desligar a TV à noite. Era no modo automático do banho, onde sua mente vagava sem destino. Era no hábito de sempre escolher a mesma mesa no café, a que ficava de costas para a parede, como se, inconscientemente, ele estivesse sempre esperando, sempre procurando alguém em meio à multidão. Quantos de nós não nos vemos um pouco nessa descrição? A rotina que nos consome, a sensação de que estamos apenas cumprindo tabela, esperando pelo fim de semana que passa num piscar de olhos. Eduardo tinha tudo, mas sentia um vazio. Um vazio que não era falta de comida, de dinheiro ou de sucesso. Era uma fome da alma. Era um eco de uma música que ele não sabia cantar, mas cuja melodia o atormentava em seus sonhos. Era a sombra de um abraço que ele não conseguia se lembrar de ter recebido, mas cujo calor fantasma ainda aconchegava seu coração nas noites mais frias. Era uma solidão estranha, que não vinha da falta de pessoas, mas da falta de uma pessoa específica. Alguém que sua alma, claramente, ainda procurava em cada esquina, em cada novo rosto, em cada início de conversa. E essa, meus amigos, é a sensação mais intrigante que um ser humano pode experimentar, a nostalgia de algo que você não viveu. A certeza interior de que existe um quebra-cabeça na sua vida, e a peça mais importante está faltando. Você já sentiu isso? Como se estivesse esperando por uma ligação, mas o telefone nunca toca? Eduardo vivia assim. Até que, algo mudou. O destino não chega com estrondo. Ele sussurra. E para Eduardo, ele sussurrou na forma de uma segunda-feira comum, de um convite para um evento de trabalho que ele quase recusou, e de um pressentimento inexplicável que fez seu coração acelerar naquela manhã, sem motivo aparente. Ele não sabia, mas a sua vida monótona e silenciosa estava prestes a ser despedaçada por uma memória, de outra vida. E o que aconteceu quando ele entrou naquele salão e seus olhos finalmente encontraram o que procuravam há uma vida inteira, é uma verdade que vai te fazer acreditar que o amor é, de fato, eterno. Os anos, impiedosos, se arrastaram. E aquele vazio inicial, que até tinha um certo ar de poesia melancólica, começou a se transformar em algo mais pesado e concreto: solidão. Eduardo não era um eremita, ele tentou. Oh, como ele tentou! Ele se permitiu conhecer pessoas. Iniciou relacionamentos que, no papel, eram perfeitos. Havia a Ana, tão inteligente e divertida. O Pedro, tão carinhoso e estável. Pessoas maravilhosas que qualquer um se consideraria sortudo por amar. Mas sempre, invariavelmente, chegava um ponto onde um muro invisível se erguia. Era num domingo à tarde, vendo um filme no sofá, quando ele se pegava olhando para a pessoa ao seu lado e sentindo nada.
Era num jantar romântico, quando o brilho nos olhos do outro não era o brilho que sua alma inconscientemente procurava. Era um beijo bom, mas que não era asterisco beijo. Um abraço aconchegante, mas que não era asterisco abraço. Era como se algo, ou alguém, nos bastidores da sua própria existência, sussurrasse: não é ela. Um impedimento espiritual, uma barreira intransponível que o impedia de se entregar por completo. Ele terminava esses relacionamentos não com raiva, mas com um aperto no coração, uma culpa inexplicável. Era a sensação agonizante de estar traindo uma promessa solene feita em segredo, uma promessa que sua mente não recordava, mas que seu coração se recusava terminantemente a quebrar. A frustração constante deu lugar a uma resignação profunda e amarga. Ele decidiu, numa noite chuvosa olhando pela janela de seu apartamento silencioso, que talvez seu destino fosse estar sozinho. Que aquela peça faltante era na verdade a peça central, e sem ela, o quebra-cabeça jamais ficaria completo. Ele desistiu de procurar. A saudade sem origem, então, tornou-se sua companheira mais constante. Não era mais uma busca, era um fardo. Uma dor surda e crônica que ele aprenderá a carregar com uma estranha familiaridade, como se tivesse nascido com ela. E aqui reside o conflito mais silencioso e angustiante de todos: como você pode sentir falta de algo que nunca, em sua memória consciente, teve? Como você pode ansiar por um lugar onde nunca esteve? Como chorar por uma pessoa que nunca conheceu? É uma loucura. Uma ilusão. É o que a razão gritava para Eduardo. Mas o coração, o coração teimoso e sábio, esse sussurrava uma verdade diferente. E então, quando ele menos esperava, porque as grandes reviravoltas do destino sempre chegam quando estamos de costas, a vida decidiu que era hora de parar de sussurrar e começar a gritar. Foi um convite de trabalho rotineiro. Uma conferência em outra cidade. Ele quase deletou o e-mail. Quase disse que estava ocupado. Mas algo, um impulso irracional, um frio na espinha, um sim que saiu de sua boca antes que seu cérebro pudesse processar o não. Na manhã do evento, ele se vestiu no piloto automático, mas seu coração batia de uma forma estranha, acelerado, como se antecipasse algo monumental. No táxi, olhando a cidade passar, aquele sentimento antigo veio com uma força avassaladora, a certeza de que ele estava se aproximando. O ar parecia diferente. Mais carregado. Mais elétrico. Ele entrou no saguão do hotel, um mar de ternos e rostos desconhecidos. O burburinho das conversas era um ruído distante. E foi nesse momento, no meio da multidão, que o mundo desacelerou até parar. Seus olhos, quase por acaso, pousaram sobre uma figura. Uma mulher. Ela estava de costas, conversando com um colega. O cabelo, os ombros, a postura, algo naquela silhueta simplesmente clicou. E então, ela se virou. O evento era como qualquer outro. Um cenário de luzes suaves, conversas polidas e sorrisos profissionais. Eduardo navegava por aquele mar de rostos com o piloto automático ligado, seu coração entorpecido pela rotina. Ele estava lá, mas sua mente estava a anos-luz de distância, naquele lugar silencioso e solitário que havia se tornado seu refúgio. O primeiro sinal, a sintonia das almas. Foi então que um som cortou o ruído do ambiente como uma faca. Uma risada. Não era alta, nem especialmente diferente. Mas foi como se aquela frequência específica ressonasse com algo adormecido no mais profundo do seu ser. Seu corpo reagiu antes de sua mente. Ele se virou. E viu, de costas, uma silhueta. E algo dentro dele, uma voz ancestral, sussurrou: é ela. Era um reconhecimento cego, irracional, visceral. O toque, a centelha divina.
O mundo ao redor desfocou. Os sons do evento se transformaram em um zumbido abafado e distante. Tudo aconteceu em câmera lenta. Ele viu a mão dela se estendendo. Aproximou a sua. E então, a pele dele se tocou. E não foi um choque. Foi um impacto. Uma descarga silenciosa e avassaladora de pura emoção que percorreu cada centímetro do seu corpo, das pontas dos dedos aos fios de cabelo. Não foi elétrica, foi memória. Foi como se um raio de luz tivesse iluminado toda a caverna escura de sua alma de uma só vez. Foi a sensação de chegar em casa depois de uma longa e exaustiva jornada. Ele ergueu os olhos e olhou para ela. E reconheceu. Não a conheceu. Reconheceu. Cada traço daquele rosto estava gravado a fogo em sua alma, não em sua memória. O brilho nos olhos dela era o de um amanhecer que ele tinha saudades. A suavidade daquela voz era a melodia da música que ele não sabia cantar. Sem que uma única palavra fosse dita, cada fibra do seu ser, cada século da sua alma, gritou em uníssono: encontrei você. E o mais incrível? A mais absoluta e divina confirmação? Pelas lágrimas que começaram bem acima nos olhos de Clara, lágrimas de reconhecimento, de alívio, de uma saudade inexplicável, era cristalino, era óbvio, ela sentirá exatamente a mesma coisa. Era o reencontro de duas almas gêmeas, separadas pelo véu ilusório de uma vida, se encontrando novamente no palco vazio, prontas para retomar a peça de onde pararam. O silêncio que dói e cura. E naquele silêncio, todo o vazio, toda a solidão, toda pergunta sem resposta que Eduardo carregou por uma vida inteira, simplesmente se dissolveu. Não havia mais conflito. Não havia mais dúvida. Apenas uma verdade quieta e avassaladora, mais antigo que o próprio tempo. O amor deles não tinha começado ali. Estava apenas, continuando. O estupefato recomeço. O que se seguiu àquele impacto não foi um romance comum. Não houve jogos, nem tentativas de impressionar. Como fingir para alguém que sua alma já conhece? Foi, na verdade, uma jornada de descoberta, de redescoberta. A primeira conversa não foi um interrogatório, mas uma reconciliação. As palavras não saíam hesitantes e fluíam com uma naturalidade assombrosa, como se estivessem simplesmente dando continuidade a um diálogo iniciado há décadas, interrompido apenas por um longo e obscuro intervalo. As peças do quebra-cabeça cósmico. Cada encontro era uma peça de um quebra-cabeça cósmico se encaixando. Ele descobriu que ela tinha um medo irracional de lugares muito fechados. Ela soube que ele sempre precisava dormir com a porta entreaberta. Coincidência? Eles riam das mesmas piadas bestas, se emocionavam com as mesmas cenas de filmes, torciam o rosto com os mesmos sabores. Gostos, manias, fobias. Tudo se encaixava de uma forma tão assustadoramente perfeita que beirava o divino. Era a confirmação silenciosa de que aquela conexão não era um capricho do acaso, mas uma arquitetura milenar da alma. A confirmação definitiva, o sonho compartilhado. E então, numa dessas noites de paz silenciosa, Clara quebrou o silêncio com uma voz suave, quase receosa. Ela contou a ele sobre um sonho. Um sonho recorrente que a assombrava e aconchegava desde a infância. Era sobre uma casa simples, à beira-mar, com a tinta branca descascando pelo sal. Havia uma varanda de madeira desgastada e duas cadeiras de balanço, vazias, balançando levemente com a brisa do mar. Ela descreveu cada detalhe, a cor da porta, o formato da maçaneta, o som das ondas batendo nas rochas abaixo. Eduardo ficou pálido. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele se levantou, com movimentos trêmulos, e foi até sua escrivaria. De uma gaveta, tirou uma pasta cheia de papéis amarelados. Eram desenhos.
desenhos infantis, rabiscados por suas mãos de criança. E em cada um deles, uma e outra vez, ele havia desenhado exatamente a mesma casa. A varanda de madeira. As 2 cadeiras de balanço. Cada detalhe, cada telha, cada janela, era idêntico. Era a casa dos seus sonhos. A casa que sua alma sempre chamou de lar. A explicação divina, a doutrina do reencontro. Naquele momento, não houve mais espaço para dúvidas. A racionalidade cedeu lugar a uma verdade maior. Aquela conexão transcendia tudo o que suas mentes conscientes podiam entender. Era uma prova irrefutável de um laço que a morte não fora capaz de quebrar. E é aqui que a doutrina espírita, consoladora e lógica, nos oferece não apenas uma explicação, mas um conforto imensurável. Como bem ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é uma escola da alma. Os espíritos se reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aperfeiçoamento. E mais adiante, ele ilumina ainda mais nosso entendimento. Deus lhes permite voltar a viver juntos para se ajudarem mutuamente a avançar, e se repararem nas faltas que hajam cometido. A bênção do reencontro. Não foi um acaso. Foi uma bênção. Uma chance divina. Uma misericórdia de Deus permitindo que 2 almas companheiras retomassem juntas a jornada que um dia, em outra existência, haviam iniciado. Era o amor sendo maior do que a morte, mais forte do que o esquecimento, e mais sábio do que qualquer planejamento humano. A nova vida, honrando o passado. Eduardo e Clara não superaram uma dor, eles resgataram um amor. Eles compreenderam, finalmente, que aquela saudade insondável que carregaram por uma vida inteira não era uma maldição ou um defeito de fabricação de suas almas. Era um farol. Uma luz interior, teimosa e guia, incansavelmente acesa pela lei divina, cuja única função era guiá-los um de volta ao outro através da escuridão do esquecimento e do tempo. A lição eterna, o laço que a morte não quebra. A história deles é muito mais que um conto de fadas. É uma prova. Uma lição. Ela nos ensina, de forma mais clara que qualquer palavra, que o amor verdadeiro não conhece os limites frágeis do tempo ou a ilusão da morte. Ele é um laço eterno, tecido no tir da alma, fio por fio, experiência por experiência, vida após vida. As separações que choramos são apenas temporárias. As dores que sentimos, os vazios inexplicáveis, aquela sensação de que falta algo ou alguém, muitas vezes não são sintomas de uma carência, mas sim ecos. Ecos de um amor que foi forte o suficiente para transcender uma existência. Ecos de uma promessa que merece uma segunda chance, um novo capítulo, um reencontro. A celebração do reencontro. A vida deles agora não é sobre apagar o passado, mas sobre honrá-lo. Cada café da manhã silencioso, cada caminhada na praia, cada discussão boba e cada reconciliação, tudo é uma celebração. Uma gratidão incessante por aquele recurso. Cada dia juntos é uma prova vivente de que o amor é a mais poderosa, a mais persistente e a mais eterna de todas as leis divinas. É a força que move os mundos, que conecta as almas e que, no fim de tudo, nos traz para casa. E essa história nos faz refletir. Será que aquela amizade que surgiu do nada e mudou tudo não foi um reencontro? E aquele amor que acabou, será que foi um adeus definitivo ou apenas um até um dia? Quero saber de você. Você já sentiu um déjà vu afetivo inexplicável? Já conheceu alguém e teve a estranha e certeira sensação de que já a conhecia de algum lugar que não era deste mundo? Se essa mensagem de esperança e fé tocou o seu coração, deixe seu like. Esse gesto ajuda demais o canal a crescer e a levar mais consolo para quem precisa. E se você acredita que o amor é eterno, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que provam que a vida é muito mais mágica do que imaginamos. Um abraço fraterno, cheio de fé,
e até a próxima história. Lembre-se, o amor sempre encontra um caminho de volta.